Para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético em um só aplicativo, baixe agora mesmo o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo que você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Salve, salve, nação atleticana! Tá começando mais um vídeo aqui pro canal GaloTube. Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo pra você 5 craques, 5 estrelas do futebol mundial que já foram dispensadas pela base do Galo. É isso mesmo, a gente sabe que teve um período turbulento durante muitos anos nas categorias de base do Atlético e por motivos financeiros, interesses pessoais, má conduta dos diretores da categoria de base, o Atlético deixou passar muitas estrelas que poderiam ter dado um retorno técnico financeiro e também ajudado o time a ter algumas conquistas lá atrás. Por isso, Rui Costa trouxe Júnior Chávere para trabalhar nesse cenário aí da base do Atlético e ele já fez profundas mudanças na base do Galo. Assista o vídeo até o final, deixa um like para fortalecer o nosso trabalho, que depois da vinheta eu volto para te falar 5 craques que foram dispensados pela base do Galo. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Primeiro nome dessa lista é o lateral direito pentacampeão pela seleção Cafu, todos se lembram dele. Cafu, que já participou de 4 Copas do Mundo e levantou a taça como capitão em 2002, ele já foi dispensado da categoria de base do Atlético. É isso mesmo, por não ter o famoso empresário, por não ter padrinho durante uma peneira que ele ia fazer, um teste na verdade que ele ia fazer, ele foi dispensado sem ao menos treinar. E ele concedeu entrevista e eu trouxe um trecho para você do programa Bola da Vez da ESPN, algo que causa indignação só de a gente assistir novamente. Embora do Atlético Mineiro porque eu não tinha um cartão. Eu cheguei lá para fazer meu teste, aí eu tinha mudado a diretoria, o treinador falou assim, ó, quem tem cartão de referência, eu quem vem através de uma referência. Foi 15 pro lado de lá. E quem não tinha referência, o bestinha aqui foi pro lado de lá, né? Não tinha referência nenhuma, fui lá fazer meu teste. Esses aqui não precisa vir mais. Nem viu treinar. Nem viu treinar. Fui dispensado sem ter treinado. Olha aí, Atlético Mineiro, que vocês perderam. Mas tô aí. Quer dizer, eu poderia ter parado, chegado em casa e falado, pai, não quero saber mais de futebol. Eu falei, não. Outro nome que quase jogou por aqui e depois estourou para o futebol brasileiro e futebol mundial foi o atacante Bruno Henrique, que hoje joga pelo Flamengo. É verdade, ele estourou aqui pelo Inconfidência em um torneio amador que se chama Copa Itatiaia. Todos gostam muito de assistir a Copa Itatiaia, já revelou vários craques como Toninho Cerezo, mas naquele momento Álvaro Damião, ao descobrir esse atleta, hoje vereador e repórter da Itatiaia, levou ele a todos os clubes mineiros, inclusive o Atlético, para tentar um teste, porque o jogador era muito bom e chamava muita atenção. Porém, o Atlético sequer quis dar teste, sequer quis deixar o garoto treinar e acompanhar esse menino aí que tem uma história de vida muito bacana e despontou hoje, é o craque do Flamengo e também convocado pela seleção brasileira. Ele quer saber o seguinte, Álvaro, porque quando você descobriu o Bruno Henrique na Copa Itatiaia, não levou ele para o Galo? Ele comentou aqui que esse garoto joga demais. Eu já posso responder? Pode. Eu levei ele pro Galo, foi o Galo que não quis. Como é que é o nome do rapaz? Rogério. Ô Rogério, eu levei ele pro Galo, o Galo que não quis. O Atlético desdenhou o fato de você apresentar. Primeiro que eu sou jornalista e eles acham que a gente não sabe nada. Que quem entende tudo lá é eles, viu? Esses caras aí que eles contratam, eles acham que só eles que sabem, eles que são olheiros. Então eu ofereci para o Atlético na época, o Atlético nem quis vir. Vale lembrar que Bruno Henrique, por não ter passado por categorias de base, provocava sempre aí uma espécie de preconceito nos clubes antes dele tentar a sua contratação, de dar chances a esse garoto. Outro caso de incompetência da diretoria do Atlético no quesito categorias de base é o nome do volante Fred, que hoje defende o Manchester United da Inglaterra. O volante Fred participou da base atleticana dos 12 aos 16 anos, porém o seu contrato estava no fim e o Assis, sim, o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, era empresário desse meio aí, é até hoje, ofereceu um projeto top, dinheiro aí pro Fred, né? Inclusive o Calil detonou o Assis naquela época no blog do Perrone, fez duras críticas ao Internacional pelo aliciamento do jogador, possível aliciamento do jogador, mas certo é que o Atlético não renovou o contrato. Fred foi para o time de Porto Alegre ali e depois foi repassado aí para o Internacional, onde brilhou, foi vendido para o Shakhtar por 15 milhões de euros e recentemente vendido ao Manchester por 55 milhões de euros.
Para não falar que o Atlético ficou sem nada dessa grana, o Atlético recebeu 1% por mecanismo de solidariedade, por ter participado aí da formação do atleta. Algo ínfimo, na casa de 2,5 milhões de reais aproximadamente, perto desse valor imenso que o Fred movimentou no mercado europeu. Mais um caso de incompetência na base do Galo, caso do meia Bruno Tabata, que hoje está no Portimonense, era considerado uma das grandes joias do Atlético na gestão aí do André Figueiredo, porém, como não era valorizado ali, principalmente o Atlético precisou igualar uma oferta da Europa por ele, e o Atlético não igualou essa oferta, perdeu o jogador de graça. Hoje ele tem uma multa de 40 milhões de euros lá no Portimonense, tá brilhando, joga pela seleção de base do Brasil aí, e quem tá de olho nele? Porto, Benfica, né? Podemos ver aí em breve uma grande transferência do Bruno Tabata para este gigante europeu, e o Atlético chupando o dedo mais uma vez. O Wesley Moraes é o caso mais recente, foi convocado para a seleção brasileira por lugar do David Neres, ficou 3 meses na base do Galo em 2013, porém não teve chance e foi dispensado. Hoje brilha no Aston Villa, convocado com apenas 22 anos para a seleção brasileira. Você vê aí, né? O Atlético já teve várias chances de ter grandes jogadores, mas infelizmente, devido a interesses pessoais, conforme eu disse, interesses financeiros, padrinhos, empresários, já jogou várias promessas no lixo e hoje elas brilham em outros clubes. Se a gente pesquisar a fundo, a gente descobre muito mais lambança na base do Galo. O Atlético, para quem não sabe, quase perdeu o Bernard, dispensou o Guga, que a gente pagou 8 milhões de reais ele recentemente, dispensou ele 2 vezes, né? E alguns anos depois teve que pagar 2 milhões de euros para adquirir o jogador. O André Figueiredo já criticou veementemente o Alejandro, né, que o detonou também. O André Figueiredo, inclusive, já foi detonado por vários jogadores da base do Galo. Gemerson já falou dele, Bernard, Alejandro, Bruno Tabata. Então, graças a Deus que hoje ele está longe do Galo e o Atlético está reformulando essa base aí, né, com o Júnior Chávari, com o Rui Costa. Esperamos ter promessas, esperamos ter futuro nessa base do Atlético nos próximos anos. Quem sabe já colher alguns frutos no ano que vem. Gostaria que você deixasse aqui embaixo o seu comentário, que é muito importante. Deixa um like para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho. Dessa forma, você não perde nada que eu trazer aqui para o canal, como postagens e também como lives. Um abraço para você. A gente volta a qualquer momento para te atualizar sobre os bastidores do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro.